E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Learn Academy e hoje eu quero falar com vocês sobre como criar sentido nos estudos. Exatamente isso, como criar sentido nos estudos. Muitas vezes a gente estuda algo e fica se perguntando, cara, para que eu estudo isso? Cara, eu tenho certeza que você, em algum momento, deve ter se perguntado para que eu estou estudando essa matéria? Ou por que eu estou estudando isso? Ou por que eu não gosto dessa matéria? Eu já me peguei várias vezes logo no início da minha caminhada de estudo, né? Tipo, ali, naquele período em que a gente ainda só está estudando para fazer prova e tal, ainda não tem um Enem para fazer ou algo do tipo maior do que somente aquela questão de boletim passar de ano. E eu cheguei e me perguntei, cara, por que eu não estou gostando de matemática? Ou por que eu não estou gostando de física? Ou por que eu não estou gostando de português? Eu fiquei me perguntando. E aí, eu, depois de muito tempo me perguntando, vendo o que eu poderia fazer para que eu pudesse gostar mais de uma matéria e analisando muito os meus colegas, pessoas que estudam, pessoas que estão nesse meio de conhecimento, eu me perguntei, cara, por que a gente não gosta de estudar certas coisas? E tá, tudo bem, eu não gosto, como que eu crio sentido naquilo que eu estou estudando? Porque a maioria das vezes a gente estuda algo e não sabe o sentido daquilo dali. Pô, qual o sentido de eu aprender fórmula de Bhaskara? Ou qual o sentido de eu saber a história do Brasil, saber quais foram os presidentes, ou o que aconteceu em determinada data? Para que eu sei disso? E aí, depois de um bom tempo analisando, no terceiro ano, ali no segundo, terceiro ano, eu me parei para pensar e eu descobri como que eu poderia criar sentido naquilo que eu estudo, como que eu posso criar um sentido. Pra que criar? É tipo aquele senso de propósito. Pô, pra que eu tô estudando isso, tá ligado? Então, eu quero compartilhar contigo isso. E a primeira coisa é, muitas vezes a gente não gosta de estudar determinada matéria. E isso é natural. É natural que na vida a gente vai gostar de algumas coisas e não vai gostar de outras. Tudo bem. Mas o lance é que, por exemplo, você vai ter que, se você está numa série mais baixa ou mesmo uma mais alta, uma hora ou outra você vai ter que estudar aquela matéria que você não gosta tanto. Ou você vai ter que dedicar um tempo da sua vida estudando aquela coisa que você não é tão apaixonado, que você não tem tanto prazer de ler. Você vai ter que estudar. De uma forma ou de outra, o colégio vai continuar com esse modelo. Então, assim, o que eu preciso que você faça? Eu preciso que você crie um novo significado em cima daquilo. O que significa criar um novo significado em cima daquilo? É meio que ressignificar aquela matéria. Como que você pode fazer isso? Ser apaixonado pelo resultado e não por aquilo que você está estudando. Então, por exemplo, dentro da área que você estuda e que você trabalha, muitas vezes porque no futuro todo mundo vai ter que trabalhar uma hora ou outra, mas assim, muitas vezes você vai estudar coisas que você não gosta, ou que você não tem tanto prazer, ou que você não gosta de gastar tanto tempo, e isso é natural. Então o lance é o quê? Você não ser tão apaixonado pela matéria em si, mas ser apaixonado para onde aquela matéria vai te levar. Então, por exemplo, cara, eu não gosto de estudar física, eu odeio física, física não é pra mim, eu gosto da história, eu gosto da geografia, eu gosto de português, eu gosto de escrever, eu gosto de poema, massa, nenhum problema com isso, tudo ok. O lance é que você uma hora ou outra vai ter que estudar aquela matéria para conseguir entrar na faculdade que você quer, ou conseguir continuar passando de ano. Então qual é o lance? Cara, se apaixona para onde aquela matéria vai te levar. Então, por exemplo, se você quer entrar numa faculdade, você vai ter que fazer o Enem. Se você vai ter que fazer o Enem, você vai ter que fazer questões de física. Então, começa a aprender a maneira correta de estudar física para essa prova. Gosta do que aquela matéria vai fazer com o teu resultado. Então, se física vai te ajudar a passar na tua faculdade, a entrar no curso que tu quer, então se apaixone, goste do resultado, não da matéria. Você não é obrigado a gostar da matéria. Então se apaixone pelo resultado dela, se apaixone pela aprovação, se apaixone em passar de ano, se apaixone em ficar tranquilo durante as férias. Esse é o lance, entendeu? Porque o lance é o seguinte, todo mundo, eu vou dar um exemplo besta e que aqui você vai perceber exatamente como que funciona essa analogia. Todo mundo quer ganhar dinheiro, certo? Todo mundo quer ter uma vida tranquila, todo mundo quer ter um dinheiro legal no banco, todo mundo quer
ter uma renda mensal que vai conseguir deixar a sua vida tranquila. Tem gente que tem uma ambição muito maior, tem outros que tem menos, mas todo mundo precisa e quer ganhar dinheiro de uma forma ou de outra. E se você perguntar para a maioria das pessoas, você perguntar, ei, cara, tu quer ganhar dinheiro na bolsa de valores? Cara, eu acredito que a maioria das pessoas vai falar, eu quero ganhar dinheiro na bolsa de valores, eu quero ganhar dinheiro para mim poder viver bem, show. Mas a maioria das pessoas não quer estudar a forma correta de ganhar dinheiro na bolsa. A maioria das pessoas não quer estudar balanço patrimonial, saber o que é dividend yield, o que é dividend payout. As pessoas não querem saber esses mínimos detalhes. Elas querem o quê? O resultado, o dinheiro. Elas querem ganhar dinheiro na bolsa de valores. O problema é que você consegue ganhar dinheiro na bolsa de valores? Consegue, mas você precisa estudar. Só que você não gosta de estudar, mas você vai ter que estudar para alcançar aquele resultado. Então, de uma forma ou de outra, a penitência, nesse sentido da bolsa de valores, é você estudar. E a bonificação é você ter o dinheiro na sua conta bancária. Então, da mesma forma é com o estudo. Pode ser que em alguma matéria você não goste tanto de estudar, mas você gosta muito da faculdade que você vai ter que entrar, ou você gosta muito de ficar de férias tranquilo, sem ter que se preocupar com recuperação. Então, cara, se apaixona pelo resultado. Então você vai pagar o preço para estudar aquela matéria, para aprender aquele negócio de uma vez por todas, e aí nunca mais ter que ficar se preocupando com aquilo novamente, entendeu? Então, se apaixone pelo resultado e não necessariamente pela matéria em si. Você não é obrigado a ser apaixonado por matemática, biologia, física ou algo desse tipo. Belezinha? Outra questão, só tomar um gole aqui de água. Outra questão que as pessoas muitas vezes falham e que eu vejo muito, as pessoas não gostarem de estudar determinada matéria, não é nem porque as pessoas odeiam aquela matéria ou não gostam daquela matéria. É porque elas não têm um fundamento bem construído. O que acontece quando você não tem um fundamento bem construído? Quando você não tem um fundamento bem construído, tudo que vem depois, você não consegue aprender direito. Então, por exemplo, se você não tem um fundamento de matemática bem construído, um fundamento de matemática básica, porcentagem, fração, enfim, as operações básicas, raciocínio lógico, matemática financeira, trabalhar com porcentagem, trabalhar com todas aquelas questões que é uma matemática mais básica, algo mais fundamental, o raciocínio lógico em si de algumas questões. Quando você não tem uma base bem construída, quando você vai para assuntos um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis, você tem dificuldade. E o natural da gente é quando a gente tem dificuldade, a gente querer parar. Quando tem um empecilho, quando tem um muro, digamos assim, nosso cérebro meio que fala, não, ele não sabe isso, eu não vou gastar energia do meu cérebro estudando determinada coisa. E a gente acaba não criando esse estereótipo de que não gosta de determinada matéria ou de que não gosta daquilo, porque aquilo muitas vezes é difícil, porque aquilo muitas vezes não é fácil de ser aprendido. Então a gente não consegue desenvolver mais e cria um bloqueio. Mas por quê? Porque não tem um fundamento construído, porque não tem a base construída, porque não tem os conceitos básicos construídos. A matemática não é difícil, português não é difícil, fazer uma redação não é difícil, contanto que você tenha um fundamento bem construído. Então, cara, se você quer criar sentido naquilo que você está estudando e não ter mais tanta dificuldade naquilo que você está aprendendo, o que você faz? Gasta um tempo no fundamento, principalmente se você está estudando para o Enem. Gaste um tempo no fundamento daquilo. O que significa gastar um tempo no fundamento? Estuda a matemática básica, entende como é que funciona uma função exponencial, uma função quadrática, por que é uma reta, por que é uma curva, como é que é a fórmula da reta, como é que é a fórmula da curva. Ou, no português, como é que se coloca uma vírgula corretamente, como é que se funciona um adjunto adverbial de lugar, quais são todos os adjuntos adverbiais. Isso tudo vai te ajudar a entender como que aquilo ali funciona, como que a estrutura básica funciona. Porque o lance, e pensando muito no Enem, o grande lance é que no Enem você vai precisar de um raciocínio lógico ok, e não tanto de um raciocínio muito elaborado. Então, se você tem um fundamento bem construído,
o restante fica mais fácil. Então volte para o fundamento. As pessoas subestimam muito o básico, isso em todas as áreas. Elas subestimam muito o simples. E isso daí eu chamo de afiar o machado. Eu prefiro gastar 1 mês, 2 meses afiando o machado para depois passar 6 meses só cortando assim, ó, loucamente, do que ter que ficar parando e afiando o machado e você não conseguir ir muito longe ou ser mais difícil alcançar novos resultados. Então volte para o fundamento, gaste um tempo estudando os conceitos fundamentais de todas as matérias, seja da física, seja da matemática, porque está tudo interligado. O grande lance é que as pessoas não percebem o quão interligado estão as matérias. Cara, física e matemática caminham assim, ó, juntinhos. Provavelmente, se você já estuda física ou se você já teve um bom professor de física, ele já deve ter te falado isso. O grande problema das pessoas não gostarem de física ou de não saberem resolver problemas de física ou de não terem paciência para estudar física não é porque física é difícil, é porque elas não sabem matemática. E a base da física, muitas vezes, é matemática. É entender matemática básica. É entender como que uma fórmula funciona. Por que aquela incógnita está ali e não acolá? Assim sucessivamente. Então, todas as matérias, elas estão muito interligadas. Biologia e química, no Enem principalmente, tem matérias que se confundem entre biologia e entre química. A química teórica, nesse sentido, não a química de cálculo, mas a química teórica junto com a biologia, muitas vezes está muito interligada. Então, você consegue muitas vezes matar um coelho com a cajadada só. Tanto geografia com história. Então, assim, se você consegue entender o quão interligados estão as matérias, principalmente com o viés do Enem, você consegue estudar de forma mais concisa, mais coerente e gastando menos tempo. Porque aquela matéria que você estudou para matemática, ela não vai servir só para matemática. Ela também vai servir para física, para química e assim sucessivamente. Então, assim, começa a tentar ver, e toda vez que você estiver estudando uma matéria, principalmente teórica ou de cálculo, começa a perceber como que aquela matéria vai poder te ajudar em outras áreas do conhecimento. Porque todas as matérias, elas são interdisciplinares, elas estão interligadas. O Enem, ele faz muito isso. Beleza? Uma outra coisa que eu percebo muito e que eu queria muito que o colégio ele enfatizasse um pouco mais e que ajudaria muito os alunos a estudarem aquilo, criar mais sentido naquilo que eles estão estudando, o que é? Cara, foca naquilo que você é bom, foca naquilo que você gosta. Entenda, eu não estou dizendo para você deixar de estudar as matérias importantes ou aquelas matérias que você tem um pouco mais de dificuldade ou que você não gosta tanto. Você precisa também focar nessas matérias. Mas o que eu quero dizer é o quê? Cara, fica muito bom naquilo que você é bom. Não esquece as outras matérias, obviamente, não estou falando isso. Mas, cara, fica muito... Se você gosta muito de biologia e química, cara, fica muito bom em biologia e química. Fica muito bom, muito bom mesmo. Porque quando você foca naquilo que você gosta, o estudo, ele fica mais suave, mais leve, e você consegue matar as principais matérias de uma vez só. E sobra mais tempo para estudar aquelas matérias que você não tem tanto domínio. Então, se você está se preparando para o Enem, se você está estudando para o Enem, se você está estudando para alguma prova específica, foca naquilo que você é bom, para que você possa ter mais tempo estudando naquilo que você não é tão bom. E quando você estuda aquilo que você é bom, você começa a criar um sentido maior naquilo, você começa a entender aquilo de uma forma diferente, você começa a criar um sentido maior naquilo que você está vendo no colégio. E você não fica só naquelas matérias chatas. Eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de mercado financeiro. Assim, eu gosto de administrar bem o meu dinheiro, eu gosto de investir, eu gosto de estudar como é que eu posso aplicar bem o meu dinheiro, beleza? É o que eu gosto de estudar essas coisas. E eu gosto muito de estudar matemática financeira, porque matemática financeira, ela usa conceitos da matemática básica, mais fórmulas, para que eu possa calcular, por exemplo, quanto o meu dinheiro vai render no futuro, ou quantas taxas eu vou pagar em cima de um empréstimo, ou assim sucessivamente. Eu gosto muito de calcular essas coisas e ver essas coisas funcionando na prática, que é uma matemática muito prática mesmo.
Então o que eu faço? Quando eu estava no terceiro ano, essa era uma matéria muito recorrente no Enem. Ela é muito recorrente, muito. Então eu foquei muito nela, porque era algo que eu gostava e era algo que eu via sentido. Eu não estudava só por estudar, eu não estudava só porque eu tinha que fazer uma prova, eu estudava porque eu gostava. Então eu gostava de gastar um tempo naquilo. Aquilo de uma forma ou de outra, quando eu linkava, por exemplo, eu tinha essa matéria no meu dia para estudar, mais algumas matérias que eu não era tão fã, quando eu juntava aquilo dali, ficava algo médio. O meu cérebro gerava como se fosse uma recompensa. Sabe uma recompensa? Então, quando eu tinha que estudar matemática naquele dia, e matemática financeira, meio que gerava um gatilho de recompensa. Pô, eu vou gastar um tempo aqui estudando essa matéria um pouco mais complicada, que eu não tenho tanta facilidade para aprender. Ah, mas depois eu vou poder estudar, eu vou poder resolver uns 10 exercícios de matemática financeira. Eu gostava de quebrar cabeça com aqueles exercícios, uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas eu gostava. Então, de uma forma ou de outra, aquilo dali tranquilizava meu cérebro, me deixava um pouco mais tranquilo. Poxa, eu tô fazendo algo que eu gosto, sabe? É tipo como se fosse uma diversão. Eu tinha um colega meu no colégio que ele falava, cara, às vezes eu gosto de resolver uns probleminhas de física pra distrair no meio daquelas várias coisas que eu tinha que estudar no dia. Então, se você tem uma matéria que você gosta mais, que você tem mais facilidade, que você resolve assim, ó, pum, é tipo, você passa uma hora resolvendo exercício ou estudando que você é como se fosse um prazer pra você, sabe? Tem matérias que é assim, eu sei que tem. Então, assim, tenta colocar essas matérias sempre, todos os dias, para que você possa criar mais sentido em tudo aquilo que você está estudando e que tenha dias que você não tenha que só estudar matérias ruins para você, que você não tenha que gastar tempo só em coisas que não lhe trazem tanto prazer, porque senão toda vida que você for ter que estudar vai se tornar algo difícil, algo duro, algo cansativo, algo ruim. O seu cérebro vai começar a criar uma aversão, entendeu? Porque assim, o nosso cérebro, ele quer nos manter protegido. O que significa isso? Ele quer nos manter em segurança, gastando o menos de energia possível, sendo o mais feliz, digamos assim, o que ele considera feliz, possível. Então o que ele faz? Ele tenta te expor o menos possível a situações de risco, a situações de estresse, a situações de tristeza. O teu cérebro, ele tenta te proteger o máximo possível para que ele possa te manter vivo, entendeu? O nosso cérebro ele trabalha no conceito de sobrevivência. Então todas as vezes que estudar gerar um gatilho para você de ser algo negativo, algo ruim, algo cansativo, algo que vai te dar um staff mental, algo que vai te deixar para baixo, ele vai tentar criar uma aversão àquele momento, aquele ritual de estudo, porque ele sabe que vai te deixar triste, vai te deixar cansado, tu não vai ter um prazer em cima daquilo dali. E todas as vezes que você coloca um pouco daquilo que você gosta, um pouco daquela matéria que você gosta ali dentro, ele vai falar, tá, tudo bem, é um momento um pouco complicado, mas ali já eu vou ter uma recompensa, eu vou fazer algo que eu gosto. É a mesma coisa de você fazer uma dieta durante a semana e no final de semana você abre uma exceção para um sorvete, para uma pizza, para uma macarronada e assim sucessivamente. Deu para entender? Então abra esses picos e vales, essa montanha russa para o seu cérebro. Você vai ter que estudar matérias que você não gosta. Você vai ter que ver coisas que você não tem tanta facilidade. Mas recompensa o seu cérebro vendo coisas que você gosta, vendo matérias que você gosta. Porque aí você tanto vai estar estudando, vai estar agregando mais conhecimento, quanto vai estar mantendo o seu ritmo de estudo natural. Entendeu? Uma outra coisa que vai te ajudar a criar sentido naquilo que você estuda é ajudar outras pessoas nas matérias que você tem domínio. Cara, eu vi muito isso na prática comigo. Quando eu ficava no colégio, eu não ficava na escola todos os dias, o dia todo, né? Porque eu gostava muito de estudar em casa. Eu sou um cara que gosto muito de estudar sozinho. Mas eu também ficava muitos dias da semana no colégio, quando eu tinha provas à tarde, e assim sucessivamente, simulados. E, cara, eu tinha que estudar, e eu estava com meus colegas também ali, e de vez em quando algum colega meu tinha uma dúvida, e eles sabiam que eu tinha uma facilidade às vezes em uma matéria, em outra, em uma questão eu já tinha resolvido, e eu também ia perguntar para eles, e assim vai. E aí, cara, eu amava ajudar eles, parecia que criava um sentido maior naquilo que eu estava fazendo, que eu estava estudando. Então, assim, eu lembro muito de uma vez, muito específico isso, a gente estava lá numa hora, tipo, já estava à noite, todo mundo já tinha terminado de estudar, já estava próximo de ir embora,
E aí a gente tava só conversando lá e tinha um colega meu resolvendo ainda uns exercícios de física. E aí do nada ele teve uma dúvida, cara, ainda não entendi aquele negócio de lâmina bimetálica, tipo, eu não entendi ainda como é que funciona, eu fico confundindo toda hora. E aí eu fui explicar para ele como é que funcionava na prática, que a lâmina bimetálica são duas lâminas que funcionam principalmente quando é algo térmico, como ar-condicionado, e que ela ativava e desativava o ar-condicionado assim que uma temperatura X era ativada, enfim, tem todo o contexto e tem uma fórmula de dilatação em cima. E eu expliquei tudo isso pra ele, expliquei toda a parte teórica que eu sabia. E caraca, mano, que massa, pô, eu gosto muito de que tu entende isso na prática, eu gosto muito que tu vê tudo na prática. E naquele dia eu fiquei, caraca, velho, que massa, sabe? Eu ajudei alguém a entender algo que pra mim já era algo simples, mas que pra ele não era tão simples. E meio que criou um senso maior em cima daquilo, meio que aquilo ali, poxa, eu não tô só estudando pra mim, eu também tô ajudando a galera a entender aquela matéria. E isso, além de tu tá ajudando outra pessoa, isso é muito legal, tipo, tu tá ajudando teu amigo, teu colega a chegar a ir bem numa prova, a ir bem num simulado. Além disso, isso reforça ainda mais aquele conhecimento no teu cérebro. Então, quando tu ensina para outra pessoa, aquele conhecimento que tu tem, ele fica mais fixo, sabe? Porque tu externalizou aquilo ali. Uma coisa é tu ler a teoria, beleza, aprendi. Outra coisa é tu ler e resolver exercícios e errar e corrigir. Aí tu já usa aquela técnica que eu já ensinei, que é a técnica TIA, que é tentar errar e acertar. Então já ficou mais impregnado aquele conhecimento no teu cérebro. E outra coisa é tu ler a teoria, resolver exercício e ainda ensinar outras pessoas. Aí é tiro e queda, é quase impossível de tu esquecer daquela matéria ou esquecer daquele assunto, porque tu ensinou outra pessoa, tu validou aquilo dali com outra pessoa. Então aquilo tem um peso cognitivo muito maior para o teu cérebro, beleza? Então assim, vai criar cara, não é só binômio de Newton, não é só a fórmula da dilatação dos metais, sabe? É algo maior, é algo muito mais legal. Eu tô ajudando outras pessoas a também alcançarem aquilo que eu tô alcançando. Então é muito legal, beleza? E a última coisa, que é algo que eu prego muito aqui na Learning Academy e que eu prego muito aqui quando eu gravo esses vídeos, que é o quê? Cara, você precisa de um método. Você precisa de um método para estudar bem. Você precisa de um método para aprender bem. O método é uma grande chave do negócio. Porque assim, infelizmente, durante todos os nossos anos na escola, ninguém parou para te ensinar. Rodrigo, Felipe, Maria, olha, você tem que estudar assim assado. Você tem que resolver questões dessa forma. Você tem que testar tais técnicas para ver qual se adapta melhor ao seu dia a dia. Você tem que ter esse horário e esse horário para revisar. E assim pronto. A verdade é que a maioria das vezes a gente entrou no colégio e a gente tinha que estudar, obviamente, para passar e ficar tranquilo. O máximo que às vezes os professores falavam é o que? Tem um horário para começar. Senta na cadeira e estuda. Senta a bunda na cadeira e estuda. Lê a teoria e resolve exercícios. São coisas muito abrangentes, são coisas muito vagas, que na verdade a gente não consegue muitas vezes ter um tato tão bom, sabe? Não consegue entender tão bem. Então assim, hoje em dia eu acredito que as pessoas têm acordado um pouco mais para isso, que é o quê? Sem um método eficaz, sem um método de aprendizado, sem um método de clareza daquilo que você está fazendo, provavelmente você vai estudar igual uma barata tonta. Ou você vai estudar sem foco, ou você vai estudar sem clareza, sem saber para onde está indo, toda hora se distraindo, ou querendo toda hora se comparar, e nunca conseguindo ter uma avaliação qualitativa daquilo que você está aprendendo. Porque é muito fácil falar, eu estudo 3 horas por dia. Mas, as minhas 3 horas podem ter muito mais qualidade do que as suas 3 horas de estudo. Por quê? Porque eu tenho técnica de estudo. Eu tenho técnica de aprendizado. Você provavelmente pode simplesmente sentar numa cadeira, começar a ler um livro e achar que está aprendendo. Ou só resolver uns exercícios e finalizar e fazer outras coisas e assim, nunca parar para ter uma avaliação de
será que eu aprendi mesmo aquela matéria? Como é que eu valido aquilo que eu aprendi? Será que é só resolvendo exercício? Como é que eu posso ter mais produtividade, fazer tudo que eu quero, fazer tudo que eu gosto e ainda assim estudar tudo que eu tenho que estudar? Então, assim, por muitas vezes o colégio ele não te entrega um método de aprendizado coerente, um método de aprendizado eficiente. Simplesmente te jogam as matérias e você tem que dar conta de aprender. E isso acontece muito no terceiro ano, porque no terceiro ano a sua maior preocupação não é passar de ano. Porque passar de ano no terceiro ano, acredito que a maioria das pessoas passa ou tem uma recuperação bem simples. A grande vibe, o grande peso do terceiro ano é você passar no Enem. E é assim, não é os seus professores ou o colégio que vai validar, é você e você, entendeu? Então ali é meio que você, cara, tu tem que tomar conta da tua vida e tem que tomar conta da maneira como tu aprende. E às vezes eu acho muita covardia porque nunca foi ensinado anteriormente como que eu lido com aquele momento, como que eu lido com aquela pressão, como que eu lido com aquela quantidade de matérias que vai ter que ser estudada, com aquela rotina, entendeu? Então, assim, às vezes eu acho até covardia o aluno chegar assim, cair de paraquedas no terceiro ano. Então aqui eu vou te dar 2 métodos que vão te ajudar a aprender melhor, a estudar melhor e a ter uma análise qualitativa muito melhor do teu estudo. O que é ter uma análise qualitativa do teu estudo? É saber se realmente tu está dedicando um tempo de qualidade ou não e saber se você está aprendendo ou não. Beleza? Primeira coisa, ter um início para começar a estudar e terminar de estudar. Muitos professores falam que você tem que ter um início de horário de começar a estudar, mas a maioria das pessoas não fala o horário que você tem que terminar. E você precisa ter delimitado um momento de iniciar e de terminar. Porque muitas vezes os alunos eles ficam travados e não vão para as próximas matérias e acabam tendo que ficar até muito tarde da noite estudando e não conseguem dar conta de tudo que tem que estudar e acabam amontoando e não estudando às vezes as principais matérias que têm mais peso e recorrência lá na hora do Enem. Então assim, primeira coisa, cara, se você estuda de manhã, tem aula de manhã e vai estudar à tarde, né, estudar as matérias à tarde ou vice-versa, vou dar um exemplo da tarde. Então assim, se você tem aula de manhã e você tem que estudar à tarde, delimita. Eu vou começar a estudar 3 horas da tarde e vou parar 19 horas, 7 horas da noite. Esse é o meu tempo de estudo, sei lá, no primeiro mês. É isso que eu vou fazer. Definiu isso, agora eu vou definir o que eu vou fazer nesse tempo. O que eu vou fazer nessas horas? O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o teu cérebro ele não fique procrastinando. Isso vai evitar a procrastinação. Por quê? Tu vai ter uma hora para começar, então teu cérebro sabe que naquele momento tu vai começar a estudar. E tu vai ter uma hora para terminar de estudar. Então ele sabe que independentemente de qualquer coisa, depois de 7 horas da noite, tu vai poder ter a tua recompensa, tu vai poder fazer o que tu tiver que fazer. Então é como se ele soubesse que depois daquele momento um pouco difícil, ele vai poder descansar. Se você não faz isso, se você não tem hora para terminar, ele acha que aquilo ali vai durar muito mais tempo. Então ele vai ficar meio que tentando toda hora te tirar daquele momento, tu não vai conseguir ficar se concentrando, vai ficar se distraindo e você não vai conseguir ter uma produtividade bacana, beleza? Então assim, define um momento para começar e para terminar. E a segunda técnica é o quê? Use a regra Pomodoro. Eu falo várias vezes aqui essa regra e nossa, se você colocar ela em prática, você vai ver os resultados. O que é a regra Pomodoro? É você conseguir dedicar 50... É um bloco de 60 minutos, em que 50 minutos você vai dedicar 100% focado. O que é essa dedicação 100% focada? É você desligar o Wi-Fi do seu celular, desligar todas as distrações possíveis e ficar 100% focado ali na resolução de exercício, no estudo da teoria, 100% focado, sem distrair. E depois desses 50 minutos, né, vai tocar um alarme. Depois, 10 minutos, você vai poder parar do que você está fazendo, vai beber uma água, vai no banheiro, vai dar uma olhada no WhatsApp, vai se alongar um pouco, vai fazer o que você tem que fazer. Isso vai te ajudar a se manter focado sempre. Por quê? No final de
5, 6 sprints desse, você sabe que você estudou 5 horas, 6 horas, 100% focado. Porque muita gente começa a estudar, eu vou começar a estudar de 3 horas a 8 horas da noite. Massa, beleza. Só que quanto tempo, quantas horas desse tempo todinho você se manteve 100% focado? Você se manteve 100% ali, porque o grande lance é o quê? Todas as vezes que você está lendo aqui, eu estou lendo aqui essa questão, passou 15 minutos lendo aquela teoria, e aí depois toca teu celular e tu começa a ver teu celular, olha aqui 3 minutinhos e volta, esse tempo que tu gastou indo e voltando, tu já se distraiu, o teu cérebro já perdeu o foco daquilo que tu estava fazendo. Então ele vai gastar mais tempo para voltar a focar 100% naquela matéria que tu estava estudando. E isso fazendo várias e várias vezes vai gerar um problema muito grande lá na frente, porque tu não vai conseguir reter o conhecimento que tu teve, vai ficar procrastinando, a tua chance de parar de estudar ali no meio é muito grande, desistir, e tu não vai ter uma análise qualitativa de quantas horas realmente eu passei focado. Tá, eu passei 5 horas 100% focado. Dessas 5 horas, eu realmente aprendi, eu realmente testei o meu conhecimento, essas questões que eu resolvi foram questões que me ajudaram a aprender melhor esse assunto. Se foram, show de bola. Então assim, estudar dessa maneira focado vai me ajudar a chegar nesse resultado, vai me ajudar a estudar dessa forma. Juntando todas essas características, você vai conseguir ter uma análise melhor. Poxa, eu estou conseguindo me manter, e eu consigo manter isso de forma constante e saudável. Porque não adianta de nada você começar a estudar 3 horas da tarde e até meia-noite, e ficar toda hora parando, ficar olhando o celular, não tendo foco, ficar parando para ir beber uma água, para comer, sem ter um sprint específico. Eu estudo meia hora e paro, estudo 2 horas e paro, estudo 15 minutos e paro. Tu não consegue ter uma análise qualitativa disso, não sabe se está indo bem ou ruim. E aí acaba que não tem produtividade, tu não consegue focar, aquela matéria que você tem que aprender, você não aprende, aquela matéria que você tem que revisar, você não revisa. E cara, quando você vê isso, vira uma bola de neve e lá na frente já era, sabe? Para recuperar o que você poderia ter feito lá no início é muito ruim. Então assim, use essas duas técnicas que você vai começar a aprender de forma mais eficaz. Beleza? E aí as matérias, de uma forma ou de outra, vão começar a ficar menos chatas, aquelas matérias que você não gosta tanto. Porque você vai ter uma hora para começar a estudar ela e vai ter uma hora para terminar. Então depois que isso passar, você vai poder estudar o que você gosta ou você vai poder fazer o que você quiser fazer, porque a sua rotina de estudo já acabou, entendeu? E se foi boa ou ruim, no outro dia você vai melhorar. E assim sucessivamente. Beleza? Então galera, era isso que eu tinha para falar com vocês, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque eu sei que muitas vezes você passa por momentos que você fica, cara, pra que eu tô estudando isso? Cara, eu não sei nem pra onde eu tô indo, eu não sei nem pra que eu tô estudando determinada matéria. Mas se você tem um método eficaz, se você cria sentido em cima daquilo dali, se você coloca que aquele tempo de sofrimento vai acabar, você consegue continuar a jornada. É a mesma coisa de uma maratona. Cara, correr uma maratona dói muito. Correr uma maratona é cansativo. Tem gente que sofre muito depois, tem que ir para um médico. Mas o lance é que o resultado de recompensa, de que caraca, eu fiz essa parada, é muito grande. É um marco muito grande. Então assim, todo o esforço de ter que acordar cedo para ir correr, de ter que fazer academia, de ter que fortalecer, de ter que manter uma rotina, de ter que manter uma alimentação, tudo isso muitas vezes não é bom. É chato, cansa, tem hora que dá vontade de desistir. Mas quando você visa a recompensa e você visa, eu vou alcançar isso daqui, cara, aí não tem limite, aí você vai longe, beleza? Então, tente analisar por esse viés e eu acredito que você vai muito longe dessa forma, beleza? Então é isso, galera, um forte abraço e a gente se vê na próxima live, beleza? É isso, valeu!